Tudo bem? Esse é o Turf em Alto Estilo Betson, especial entrevista com Carlos César Galindo. Carlos César Galindo, filho do João Galindo, treinador, jornalista de Turf. Esse programa que eu estou fazendo, ele fez com várias pessoas aqui no Paraná, entrevistando pessoas importantes do Turf, aliás, excelente. E agora fez uma obra, um livro maravilhoso, que todo mundo que gosta de Turf tem que ter na sua estante, né? Eu tenho autografado por ele e assim por diante. Mas nós vamos falar isso durante esse bate-papo que nós vamos ter aqui de 15, 20 minutos. Carlos César, quantos anos? Isou, meu amigo, 62 anos já. Nós éramos os guris do Turf. Eu fiz 60, você 62. 62 E quem vem de trás? Ninguém, né? Não. Morreu o Carlos César, acabou. Não. Morreu o Rison, acabou o Jornal do Turf. Não, sem dúvida, né? Mas o que a gente fez fica. Família, sem dúvida, o que a gente fez A gente fica, tem raiz para isso. E a gente vem de história já do Turf, né? Como tudo começou? Claro que acompanhava o pai, mas com quantos anos entrou pela primeira vez no Jockey Club? Pelo que eu lembro, com 7 anos eu ia assistir meu pai montar. Ganhou de mim, eu entrei com 8 com meu pai. O pai montava em São Paulo, em Cidade Jardim. Eu fui algumas vezes vê-lo montar e também, às vezes, quando ele me levava nos bastidores ali, nas cocheiras ou até na pesagem lá do Turf. Não ia muito frequentemente, né? Mas foi o começo do Turf que... Lembra da primeira vitória que tu assistiu do teu pai em São Paulo? Puxa, eu não lembro nessa parte. Não, e ele é bom de memória, hein? Ele é bom de memória. Peguei ele já de cara, hein? Já de cara. Não, eu não, é porque eu peguei, na verdade, o pai no finalzinho dele montando, né? O pai como jockey, ele parou de montar em 1970. Então foi bem ali, eu acho que talvez um ano antes do pai parar de montar, que eu comecei a frequentar o Jockey Club, né? 1970. Sim. E aí, nesse acompanhamento, em 70 tinhas? 7 anos. 7 anos. Tá. Aí começou a acompanhar o pai. E quando começou a trabalhar com o cavalo e com o pai? Em 73 nós mudamos para Curitiba, saímos de São Paulo e viemos para Curitiba. Por que essa mudança? Porque o pai já tinha parado de montar e ele tinha muitos negócios. Ele comprava muito cavalo no Rio Grande do Sul e trazia para vender na Cancha Reta e até no hipódromo, né, lá do Cristal, e trazia para São Paulo e para o Rio de Janeiro para revendê-los. Então Curitiba ficava no meio do caminho. Então para o pai ficou mais fácil, então viemos em 73, o pai também já tinha arrendado um aras, montado um aras aqui em Curitiba. E tu já tinha 10 anos nessa época? Eu já tinha 10 anos, então era ali que foi praticamente o meu começo, o contato mesmo com os cavalos, né? Porque daí eu ia para o aras com 10 anos, limpava a cocheira, ia buscar os pontos no piquete, então foi mais ou menos por aí. Você gostava de fazer isso? Assim, a gente era criança e gostava. E esse aras que teu pai arrendou, quantos animais tinha assim inicialmente? O pai, ele não criava no aras, né? Ele recriava. Tá? Comprava produto desmamado. Produto desmamados e levava para esse aras que ficava aqui próximo a Curitiba, 30 quilômetros de Curitiba, e recriá-los. Então eram 16 a 25 potos normalmente por ano que ele comprava e recriava no aras. De quem ele gostava de comprar? Ele comprou muito do Aras Bom Pastor, aqui, antigo Aras Bom Pastor aqui em Curitiba. Dos Campete? Humberto Pelizari. Pelizari. Sou Ciro Pelizari. Então ele comprava do Aras aqui, ele comprava em Santa Catarina também, ele comprava muito Aras, de alguns Aras de lá. Então, ele viajava muito, o pai buscava bastante, né? Veja bem, Carlos César, o que nós estamos relembrando aqui, né? Muitos Aras em Santa Catarina. Sim. Quantos tem hoje? Muitos. Não lembro. Chiodelli, Tessarolo. Muito poucos, né? O que mais? Fica difícil de... Né? O Max Wolff, que é um maluco total, que cria ali... O pai comprava muito do Aras Viking. Aras Viking? Né? Comprava bastante desse Aras ali. Nós estávamos falando aqui no café da manhã, nós somos a cocheira do Dante Francesco, que é um lorde, sempre que a gente vem para cá. E o Dante é um amigo que eu tenho também há 3 décadas ou mais. Dos tempos de Breno Piovesan chegando aqui, ó, lembra do Turf brasileiro? E dos aras que nós tínhamos, né? Dos pequenos aras, com 7 éguas, 5 éguas, 4 éguas, acabou tudo, né? Esse tipo de aras é muito difícil, não, são muito poucos. E esses aras sempre criavam um bichinho bom, na cancha reta, pro prado e assim por diante. Bem, aí você vai com o pai pro aras, e quando você começa a atuar em hipódromo mesmo? Eu começo, um dos meus programas favoritos, né, era ficar domingo em casa com o rádio ligado, anotando todas as corridas, qual era a colocação dos cavalos, na antiga revista Turfista Semanal.
Então isso era o meu programa com 13, 14 anos. Tu fez essa maneira do Wolff? Ela passou várias vezes, por várias mãos, né? Mas o início foi com o Fernando Wolff. Fernando Wolff. Depois terminou com o Leonardo Veloso. Então, que comemorou aniversário esses dias, o Leonardo Veloso. Um abraço a ele. Polivalente, Leonardo Veloso, grande amigo. E aí você fazia estatística dos cavalos do pai? Sim, eu mexia até que acompanhava. O primeiro Grande Prêmio Paraná que eu assisti foi em 73. O pai fez terceiro lugar com o Dom Tibagi. Então, a partir dali eu vinha sempre. Quando tinha o pai inscrito, eu sempre acompanhava e vinha na cocheira, né? A primeira cocheira que o pai teve cavalo aqui foi com o treinador Trajano Ataíde, depois com o Francisco Arnaldo Marujo. Trajano Ataíde, que vem a ser o pai do Alceu Ataíde, isso? Exatamente. Tio do Beto Feltran? Exatamente. Não, avô, né? Avô do Beto Feltran. Avô do Beto Feltran. Então foi mais ou menos essa parte. Até que aos 18 anos eu fiz faculdade vestibular, fiz uma faculdade para engenharia mecânica. Passei. Você sabe que eu fiz civil 3 semestres e eu não passava na cadeira de cálculo. Aí eu larguei a civil, me formei em química industrial e depois pedi reingresso para me formar em jornalismo. É bem assim. Então... E aí não exerceu a engenharia mecânica? Se formou? Eu fiz 1 ano e meio de faculdade. É ruim, né? Engenharia. Era complicado, mas eu já frequentava muito a cocheira. E na época o pai, ele era quem sempre fez o treinamento dos cavalos dele, mas corria no nome de outro treinador. Aí passou a correr no teu nome. Quando eu fiz 18 anos, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a tua matrícula, em vez de eu ficar dando comissão para os outros, eu vou dar para você. Aí foi que ele acabou com a minha faculdade de engenharia, porque daí eu tomei gosto pela coisa, e acabei fazendo vestibular de novo para veterinária. Muita gente falava, quando chegava em São Paulo, que o Pedroca, né? Sim. Quem treinava era o Pedrão e corria o nome do Pedroca. O Pedroca pegou gosto e virou tão bom treinador quanto o pai. É o normal. E você se forma em veterinária em que ano? Eu formei veterinário em 86. 86. A matrícula de treinador eu tirei em 81 e terminei a faculdade em 85 e a formatura foi em 86. E quando você assumiu realmente o treinamento dos animais? Deixou de ser João Carlindo e passou a ser Carlos César Carlindo? Daí segui na profissão, abandonei um pouco o treinamento e segui na profissão de veterinário por um certo período. Atendendo os cavalos do pai? Sempre, atendendo os cavalos do pai. E na sequência, daí voltei ao treinamento também, mas a partir de 97, aí foi tudo por minha conta. Aí já foi, o treinamento era por minha conta, ele deixava mais por mim. Aí também comecei a assumir o centro de treinamento do AraJB Barros. Fiquei lá por 2 anos. Lindo aqui esse treinamento. Muito, um espetáculo. Show de bola. É um orgulho ter participado daquela época lá no centro de treinamento. 98, 99 eu saí do AraJB Barros e fui contratado pelo Aras Ponta Porã. Aí montamos umas 2 cocheiras aqui com vários animais. Tive muito sucesso lá no JB Barros também. No primeiro ano ele vinha de 16 vitórias nos últimos 3 anos e quando eu assumi ganhamos 50 no primeiro ano. E no Aras Ponta Porã foram 118 vitórias no primeiro ano também. Então tive bastante sucesso e fiquei por um longo período aí trabalhando como veterinário e como treinador. E para o teu pai, quantas vitórias mais ou menos? Bom, o pai, eu lembro que ele teve quase 600 vitórias aqui em Curitiba. Né? Eu lembro um proprietário, isso é um absurdo. Ganhar... Somente na época dele, né? Que era muito mais difícil. Não, sem dúvida. Você pega, por exemplo, a época do teu pai, nós tínhamos 1.300 criadores de cavalo de corrida no Brasil. Exatamente. E tínhamos 2.000 proprietários. Hoje nós temos 200 criadores e proprietários fortes, nós temos aí 20. Mudou bastante. Sim. E ele ganhou, só no Tarumã, ele ganhou quase 600 vitórias. Eu lembro, inclusive, na época, fizemos uma pequena festa aí pela vitória de número 500. Então foram 600 vitórias praticamente só no Tarumã. Aí depois lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Cancha Reta, Ponta Grossa, Cristal, ele levava muito cavalo pro Cristal também. Vários cavalos. Paco Rabanne, né? Paco Rabanne, Neorex e vários, né? Várias fotografias lá do Cristal. Me diga uma coisa, o Carlos César Carlindo como treinador, quantas vitórias no total? 1.241. Poxa, isso é um número fantástico. Ganhamos bastante. E dessas 1.241, no Tarumã quantas? 800 e algumas, 808, parece. As outras, São Paulo, Rio. Rio. Foi muito cavalo em
trânsito, né? Nós levávamos muito cavalo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, não foram tantas, mas ganhei bastante corrida lá também, né? E foram, acho que tem um bom retrospecto aí de vitórias. Bem, quando paraste de treinar? Já faz acho que 2 anos agora que eu dei uma parada. Né? Por que dessa parada? Porque existe um veneno na nossa veia que faz a gente amar o que a gente faz pelo turf, né? Eu, por exemplo, eu durmo todos os dias às 4 da madrugada trabalhando em cima do jornal, Sim. em cima do programa que eu vou gravar amanhã, sobre as indicações do Paraná, do Cristal, de Cidade Jardim, que eu tenho a participação do Matias, do Francisco Bento, do Miguel Leão, do Marcelo Santana, dos convidados. O que te motivou a parar de treinar? Vem a minha história, eu vou te contar um pouquinho como é. A minha parte como veterinário, eu sempre cuidei dos cavalos que eu treinava e mais fora do Jockey Club em cavalos de outras raças. Por quê? Sempre eu tive, digamos assim, uma vantagem em ser filho do João Carlindo, mas também um problema por ser filho do João Carlindo. Então eu tive poucas oportunidades como veterinário dentro do Jockey Club, porque tinha uma ideia errônea de que talvez eu fosse prejudicar os cavalos do meu pai. Beneficiar os cavalos do teu pai e prejudicar os dos outros, dos inimigos. Beneficiar os cavalos do meu pai e outros. Então eu sempre tive esse problema, né? Já no início da profissão como veterinário. Nesse ponto eu tenho que até agradecer, tem uma pessoa que eu tenho que lembrar, que eu sempre tenho que agradecer, foi uma pessoa que me deu muita chance, foi o treinador Silvio Batista Piotto. Na época foi o primeiro. Saudade do Silvio Piotto. Sempre foi uma pessoa excelente comigo, sempre me ajudou. E ele foi uma pessoa que me ajudou a acabar com esse estigma, né? Essa ranzinza. Essa ranzinza que ele teve, né? Mas depois, a partir do que eu tirei matrícula de treinador, segui treinando, peguei grandes aras, né? Na verdade, cuidei de cavalos do Aras Bazano, até do Aras Ponta Porã, do Aras JB Barros, treinei até pouco tempo atrás uns animais do Aras Cifra, com bom resultado. Todos eles que eu passei, tive bom resultado. Mas o turf vai mudando, né? E a gente também vai ficando um pouco mais velho e vai também tendo outros negócios fora do turf. Então, hoje em dia eu tenho outras atividades fora do Jockey Club e que também pela diminuição dos animais, então eu achei por bem, passei a treinar também um tempo atrás, mas não no meu nome, né? Eu ficava mais na supervisão e é mais ou menos o que eu faço hoje também com poucos animais e preferi me afastar um pouco da área de treinamento. Esse é o Turf em Alto Estilo versão especial, entrevista com Carlos César Carlindo. E eu queria te dizer uma coisa. Esse afastamento, negócios fora, tem a ver com a veterinária? Sim, tem a ver. E está atuando em que raças? Eu tenho várias... Crioulo, manga larga? Cita aí. Mais cavalo crioulo, eu tenho alguns cavalos de hipismo também, alguns centros de treinamento que eu tenho, mais amizades, né? Cavalos eu tenho... E eu tenho alguns colegas que trabalham com pequenos animais, então quando eles têm clientes que têm cavalos com problema, eles me chamam para fazer essa parte. Da mesma forma que eu, quando eu tenho algum problema com cachorro, eu entrego o caso para eles, né? A gente tem que ter uma especialidade hoje em dia. Eu tive um dia péssimo. Eu tenho paixão por cavalos, mas eu tenho paixão por animais. Isso eu herdei da minha mãe, falecida mãe. E a minha mãe sempre gostou de cachorro, de gato. E eu sempre gostei de cachorro, não gostava de gato, mas gostava, por exemplo, de pássaros. Criava periquito, galopsita, manon, calafate, né, agaporni, né? Criava hamster. Comecei com um casal de hamster, quando eu vi eu tinha 94, né? E a minha filha foi para a Austrália ano passado fazer um intercâmbio e deixou a coelha comigo. E a coelha virou, assim, ela era meio arredia comigo, mas ela era minha amiga. E na madrugada, por exemplo, ela vinha e botava as patinhas, que nem cachorro, no meu joelho, dizendo, quero comer alguma coisa. Certo. Eu ia na cozinha e pegava morango, melão, rúcula para ela. E quando eu vim para cá, ela não estava bem e ela veio a óbito ontem. Então, como eu sou um cara emotivo, eu chorei ontem, sabe? Sim. Porque eu vou voltar para Porto Alegre e não vou ter a minha companheira de madrugada, né? E ela, a Stephanie, há 2 anos e meio, estava comigo. Eu acho muito bacana isso, atuar em tudo que é tipo de raça. E você tem esse negócio de emoção também, de perder um cavalo que você gostava, um cachorro? Totalmente. Se emociona, chora também? Sem dúvida. Na época eu tinha alguns cavalos muito queridos que a gente tinha na época e uma das piores coisas que o veterinário tem que fazer e é obrigado a fazer é a eutanásia. E eu tive que fazer isso em alguns animais que eu gostava muito. Cite um.
Dom Cachola. Dom Cachola. Um cavalo do meu pai, ganhou muitas corridas, ganhou o par velocidade aqui no Tarumã, ganhou muitas corridas em São Paulo. E ele teve um problema grave e o pai falou, vai lá e sacrifica. Eu falei, não, eu não, manda outro. Não, tem que ser. Aí tive que fazer. Então você faz isso e é complicado também. Cachorro, eu gosto muito. O último cachorro que eu tinha, morreu, eu chorei 2 dias. Quer dizer, a gente tem o a gente pelo sente, bicho, né? A gente sente, não adianta. Vamos falar um pouquinho do pai. Quantas vitórias como jockey o pai teve? Mais de 1000 também, 1100 e poucas, se eu não me engano. Meu pai ele foi entrevistado no programa Silvio Santos uma vez, num programa que os convidados do Silvio Santos tinham que adivinhar alguma coisa sobre a pessoa que estava sendo entrevistada. E o Silvio Santos, depois de entrevistar meu pai e tal, a pergunta para os convidados dele é quantas vitórias meu pai tinha conseguido. E naquela época, eu lembro que era 1100 e era um número de 1100 e alguma coisa. Então eu lembro que é mais ou menos isso. Eu tenho fotografias em casa, mais de 700 vitórias dele como jockey. Então é muita vitória. Ele ganhou bastante. Embora fosse um jockey grande, né, muito difícil de fazer o peso, mas ele foi um jockey, um freio bem razoável. Tem uma boa história nos Moinhos de Vento, no Rio e em São Paulo. Como jockey, um cavalo que teu pai era top pro teu pai? O melhor cavalo que ele montou foi o cavalo chamado Major. Major. Né? Foi um cavalo que ele montou o cavalo 10 vezes lá no Moinhos de Vento e venceu as 10 vezes. Né? Então ele é considerado um dos melhores cavalos do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Uma égua que teu pai montou? E eu vou citar, foi a única vez que meu pai montou aqui no Tarumã. Ele montou uma égua chamada Paula e ele empatou o Clássico Primavera. Junto com, foi uma égua, não lembro, mas quem montou foi o Vilmar Nunes, que faleceu há pouco tempo, foi o jockey mais antigo, né? Que não reconheceram até hoje no Guinness Book, infelizmente. Então foi a única vez que meu pai montou aqui, venceu aqui no Tarumã. Essa égua Paula, ele empatou com uma égua chamada Organdini, que quem montou foi o Vilmar Nunes. Um velocista do teu pai? Em Paridei? Nossa, não. Knighthood? Eu acho que Maestrino foi um cavalo. Maestrino, criação do Araçou Brilliant. É isso? Criação do Sobrilliant. Sobrilliant. Filho do Faraway Phantom. Faraway Phantom. Knit Lark. Exatamente. Um cavalo fantástico. Aliás, teu pai gostava da Knit Lark, né? Teve outros filhos da Knit Lark, teu pai não teve? Nergy Boy. Nergy Boy. Que ganhou o grupo 1. Também é um cavalo de grupo 1. Em São Paulo, né? Ele ganhou em São Paulo, ele ganhou a Peca do Dólar em Ponta Porã e ele ganhou um desafio de velocidade internacional de velocidade em Porto Alegre. Foi um excepcional cavalo. E na época o pai vendeu o Nergy Boy para o Aras Belmonte. Sim. E ficou com o Maestrino. E ganhou com o grupo 1 para o Belmonte, estreando em São Paulo. Isso mesmo. Né? Agora vamos falar do Carlos César, cara. Melhor animal que tu treinaste? Nossa, foram muitos, né? Foram muitos, mas vamos dizer que é um cavalo que era do meu pai também e era muito corredor, chamado King of Iron. Esse King of Iron. É um cavalo Meu Paraná, fantástico. Não, ele fez terceiro no Paraná, ele ganhou consagração grupo 1 em São Paulo, era um cavalo fundista, perdi um Grande Prêmio Brasil para o Quari Bravo por um corpo e meio. Então, era um cavalo muito corredor e ele não corria metade do que ele trabalhava. Ele é um cavalo muito corredor, era um cavalo leve, 420 quilos, mas tinha um coração enorme. Esse cavalo eu guardo o coração muito. Uma égua? Talvez uma da primeira égua que o meu pai teve, não foi eu que treinei, mas vamos dizer que eu guardo na lembrança, chamada Dame Máscara. Era uma égua argentina, meu pai comprou e ela correu as 3 primeiras vezes, meteu recorde as 3 vitórias, depois seguiu campanha clássica e tudo. Era uma égua do coração. Não que eu treinei, devia ter uns 13 anos na época. Um velocista que o Carlinho treinou? Falcon Fly do Aras Ponta Porã. Criação do Aração José das Missões. Era um cavalo fantástico. Olha só o que nós estamos falando aqui, hein? Aração José das Missões, Araçou Brilliant, não existem mais. Não, esses não acabaram, né? Que coisa absurda, né? Sucesso, sempre produziu muito bons animais, né? Um jockey. Poxa vida. João Carlindo, né? Não, sem dúvida, né? E fora o João Carlindo? Tudo vai ser o João Carlindo, se você me perguntar, né? O melhor quem entendia mais de treinador, cavalo, João Carlindo. João Carlindo. Veterinário. Olho clínico, tudo seria o João Carlindo. Mas eu vou citar um
um jockey que eu gostava muito quando montava pra gente. Até fez aniversário esses dias. João Manuel Amorim. João Manuel Amorim. Agora semana eu parabenizei o João Manuel Amorim. Exatamente. Era um jogaço, o Príncipe, né? Era chamado de Príncipe, né? Ganhou 2 Paraná seguidos com o Henry Júnior. Isso mesmo. Henry Júnior. E um dos Paranás ele ganhou para cima do Supreme Gold. Entrando terceiro, que agravo. Isso. A 100 metros. Quem montou o Supreme Gold foi o Almes Freitas. Olha naquele aí, dia. Também. Um velocista que você treinou, Falcon Fly, você já falou. Fly. Um veterinário da tua trajetória. Passaram muito, mas eu tenho um carinho especial pelo Dr. Adilson Menegolo. Adilson Menegolo. Que foi um bom professor para mim no meu início, sempre me ajudou, sempre com a maior boa vontade e entende muito de cavalo. Maior emoção do Carlos César Carlindo na sua vida turfística e o sonho que falta para o Carlos César Carlindo? Olha, Ison, eu lembro muito bem, até esse ano agora está fazendo 40 anos da vitória na Taça de Prata com o Empire Day. Então foi uma carreira assim, era na época que você tinha um grande prêmio que corria 22 animais na pista de grama em São Paulo, né? Ele ganhou de focinho e demorou 20 minutos para sair o resultado do Photoshop, e quando saiu, logo em seguida estava todo mundo na pista, meu pai deu uma cambalhota na pista de grama para comemorar. Então não tem como esquecer dessa vitória, acho que foi a vitória mais fantástica que teve. Você tinha 22 anos. Exatamente. Carlos César Carlindo, entrevistador e escritor, e fale um pouco do livro, para a gente concluir esse nosso bate-papo. Eu sou amador, digamos assim, né? Mas eu gosto muito de escrever, eu acho que puxei a minha mãe escrevia bem, também editou alguns livros, então eu gosto dessa parte também, sempre de escrever, de expor as minhas ideias. E dentro do turf, o que eu sempre gostei, talvez por ter faltado um pouco de reconhecimento ao meu trabalho e ao trabalho do meu pai, enquanto o pai estava vivo, eu gosto de dar muito valor para quem merece. Então, por isso que eu escrevi a biografia do meu pai, em detalhe, muitas histórias, e agora escrevi o livro de 150 anos do Jockey Club, né, que não é um livro meu, é um livro do Turf Paranaense, né, um livro do Jockey Club do Paraná. E quem está no livro é porque merece, é porque tem uma passagem boa no Turf, é porque colaborou com o Turf, tem sua história. Então eu gosto dessa parte, embora eu seja amador, mas eu gosto muito dessa parte não só de entrevistar, na verdade eu gosto de fazer alguma coisa diferente, né, dentro do Turf. Então nunca que eu vou chegar a fazer alguma coisa como o Marcos Reison faz. Pare com né? isso. Nunca, não vou chegar nem perto, né? Porque uma coisa é o profissional, outra coisa é o amador. Mas a gente tenta fazer um trabalho bem feito, e eu não gosto de fazer nada mal feito, então por isso que eu capricho bastante para sair bem feito. Muitas vezes eu não consigo, mas eu tento. Teu livro é excelente, um trabalho de profissional. Eu acho que eu não teria a qualificação para fazer o que você fez. Você está me elogiando e eu estou te ultrapassando no elogio. Obrigado. Tá? Primeiro que eu não teria tempo para fazer. Segundo, eu não conseguiria obter todas aquelas fotografias, aquelas coisas que você conseguiu, que é algo fantástico que você conseguiu. Tá? Então, eu quero te parabenizar. Esse livro, se você não tem, ele está à disposição aonde? Na associação? Na Associação dos Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida. Liga para a Adri, liga para o Carlos César Carlindo, deixa teu telefone para quem precisar do livro. Não, eu tenho, liga para a associação, para a Adri lá. Passam todos os dados, mandam pelo correio se precisar, mandam entregar em casa, não há problema nenhum, a gente vai. Como diz, é um trabalho de formiguinha, foram 3 anos escrevendo, mas pesquisei muita história. E obrigado pela parte que você me cita. Merece, como eu falei, quem está ali é porque merece, tem sua história e quando o Jockey Club fizer 300 anos... a gente não vai estar aqui. Aliás, vai estar no livro. Você sabe que eu tenho falado constantemente no Jornal do Turf, nos programas, que lá em cima está muito melhor que hoje, aqui embaixo os hipódromos. Sim. Você já imaginou você chegar lá em cima e nós vamos chegar lá e vamos dar de cara com teu pai, sim, montando, encontrar o Marizinho Moglia, seu João Mata Solés, seu Paulo Rosa Weinisch, o dono do Aras Malurica, o dono do Aras Itaquerê, o dono do Aras, o seu Max Pellman, que começou o Aras Interlagos. Você vê o Oswaldo Aranha, Aras Margem Alegre, e dizia assim: pô, ministro, se o senhor fosse ministro hoje da Agricultura, o Turf estava milionário no Brasil, o senhor foi ministro no tempo que não tinha que ser. Ou um João Goulart, ou um Getúlio Vargas, que adoravam corridas de cancha reta, como presidentes da República, já imaginaste? Sim.
Você acha que teria esse imposto de renda sobre o prêmio, a premiação? Ou sobre a importação e exportação de animais hoje? É totalmente diferente. E grandes jockeys, grandes treinadores, Poxa, lá, grandes cavalos. Poxa, tá tudo lá, tá faltando a gente. E eles estão lá em cima. Não, fique aí ainda que a gente... Aqui a gente ainda está mais ou menos, mas quando precisar, vem aqui escrever um livro sobre os hipódromos virtuais do infinito dos céus e fazer um jornal do Turf lá para eles. Sem dúvida. Carlindo, como é que se sentiu sendo entrevistado? Você que estava entrevistando ultimamente as pessoas. Foi fácil, né? Não é muito difícil, não. Eu costumo dizer que eu me dou bem atrás das câmeras. Eu acho que só ir melhor na frente, não, né? Você saiu muito bem. Mas para você é um prazer a gente poder colaborar e fazer juntos. A gente só tem que elogiar o seu trabalho. Esse Jornal de Turf foi um espetáculo. E, na verdade, ele serviu para mim também de modelo, né? Então, isso é muito bom. Ok. Muito obrigado. Sucesso. Saúde, e espero te reencontrar aqui várias vezes no café da manhã do seu Dante Francesco, Horas Belmonte, tradicional aos sábados. Sem dúvida. Abração. Um abraço, pessoal. Obrigado. Beijo no coração. Estamos concluindo aqui o Turf Alto Estilo Betson, especial entrevista com Carlos César Carlindo. Tchau, pessoal.